Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, das demais emissoras da rede progressista do Brasil. Bom dia, estou falando diretamente de São Paulo, setembro de 2019, 9h e pouco da manhã, 9h e pouco da manhã. 7 de setembro, sejam bem-vindos, olá, estou aqui na Eduardo Bauer Machado, Rio Grande do Sul, Torres. Silvio, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo ficar com uma luz melhor para poder ler as mensagens. Bom dia, estou lendo aqui Torres. Espera aí, vamos ficar mais na sombra. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Vou ler os jornais, Folha de São Paulo, o Globo, como todos os dias, professor Carlos Eduardo Araújo de Belo Horizonte, Sérgio Neres de Goiás, presente. Vocês já repararam que setembro, que é o mês nono, na verdade, em algum tempo da história foi o mês número 7, porque vejam só, setembro, 7, né? Depois vem outubro, 8. Depois vem novembro, 9. Depois dezembro, 10. Né? Vocês não acham que isso tem a ver com o número do mês? Então, em alguma época, setembro foi o mês 7, outubro foi o mês 8, novembro foi o mês 9, dezembro foi o mês 10, e acho que o calendário tinha 10 meses, então. Bom dia, Marco Schneider. Binent Menabissel Lemazel. Estou de preto em luto pela Amazônia. Bom, é o seguinte, o luto é diário. Eu me visto de preto porque é a camisa que tá limpa, entendeu? Mas a luta e o luto são diários. Agora há pouco passou um casal, aqui eu tô no parque, né? Passou um casal que eu não conheço. Aí viu que eu estava com a câmera e tal, falou assim, então você vai comentar as atrocidades da semana. Daí eles se corrigiram, não, da semana não, do dia, né? As atrocidades do dia, quer dizer, ninguém aguenta mais as atrocidades desse governo, desse presidente que até agora não entendi como foi possível os brasileiros elegerem essa pessoa. Eu nunca vou entender. E a Folha, então, olha, que belíssima capa. A cena da HQ Vingadores, a cruzada das crianças da Marvel, alvo do prefeito do Rio, e a Folha colocou o beijaço na capa. Colocou, olha aqui, o enorme... uma enorme reprodução da HQ da Marvel que esgotou, né? Depois que o Crivella mandou recolher, esgotou. E vai esgotar no Brasil todo, né? Crivella tenta censurar a HQ com beijo gay, mas é barrado. Prefeito do Rio anunciou na noite de quinta que recolheria uma obra de quadrinhos com beijo gay, exposta na Bienal do Livro. Ontem enviou fiscais à procura de títulos. Ele mesmo decidiu. Eles acham que estão no Estado Novo, que isso é coisa de Estado Novo. Filinto Miller na polícia. Eles acham que é Estado Novo, ó, manda lá recolher as revistas. Se o Marcelo Crivella não sabe que vive no Estado de Direito, foi eleito no Estado de Direito, ou sabe, né? Claro que sabe, mas transgride a todo momento, acha que tem imunidade.
Não sei qual a imunidade contra a Constituição, né? Não tem imunidade. A Constituição tem que ser cumprida. Não cumpriu, tem que ser penalizado de alguma forma, é ou não é? Covas assina novos contratos de ônibus e greve acaba em São Paulo. A greve durou algumas horas, talvez 2 ou 3 horas em São Paulo, porque o prefeito liberou uma grana para as empresas de ônibus, antecipou uma grana e os ônibus voltaram a circular. Garoto torturado em mercado, usa crack, vive na rua. Jovem torturado em supermercado na Zona Sul de São Paulo. Aquela cena que lembrou cenas de escravidão, né? Aqueles desenhos do Debré. Ele foi parar nas ruas quando é muito pequeno. Não sabe ler, essa é a tragédia brasileira. Não sabe ler nem escrever e sobrevive pedindo esmolas. Juiz avalia deixá-lo sob os cuidados do irmão. Foi chicoteado. Essa é a tragédia brasileira. Um menino abandonado, mora na rua, não sabe ler nem escrever. Roubam chocolate para comer, morto de fome. É chicoteado pelo segurança do supermercado. Esse é o resumo da tragédia brasileira. Cotidiano, página B5. Onde está a página B5? Cotidiano, página B5. Garoto torturado em mercado, não lê, usa crack e vive na rua. Adolescente perdeu o pai e a mãe alcoólatra. A barra de chocolate mais cara custa R$ 9,99. Mas com bem menos, R$ 2,49. É possível sair do supermercado Ricói com doce. Os preços parecem irrisórios para muita gente, menos para Leandro. Nome fictício, matéria de Diego Maia. Pego num furto de 4 barras de chocolate no Ricói da Vila Joaniza, na periferia da Zona Sul da capital paulista. O adolescente foi punido numa sessão de tortura que choca. Aquele vídeo não dá para assistir. Preso num cômodo usado como depósito de mantimentos, o adolescente foi amarrado, amordaçado e despido para ser chicoteado numa manhã de julho. Disse ter ficado 40 minutos em cárcere privado e apanhado o tempo todo. E ainda filmaram o menino durante a tortura. Os suspeitos de torturá-lo são 2 seguranças que pareciam ter tudo planejado para concretizar o espancamento dentro do supermercado. O chicote, feito de fios elétricos entrelaçados, usado por eles, deixou marcas documentadas em exame de corpo de delito. Leandro saiu do local ameaçado de morte pelos seguranças. Ameaçado de morte, roubou 4 barras de chocolate. Diz a Constituição que se você for ao restaurante, pedir só comida e não pagar, você sai livre, porque você está com fome, comeu, contanto que não peça bebidas alcoólicas. Isso é lei para todos. Um menino que rouba 4 barras de chocolate é espancado e ameaçado de morte, torturado por 2 seguranças, um menino, um garoto que mora na rua. Meu Deus do céu. Roubou 4 barras de chocolate de R$ 2. Leandro saiu do local ameaçado de morte pelos seguranças.
motivo pelo qual seu nome e seu paradeiro não serão divulgados nessa reportagem. A sessão de tortura filmada em um vídeo de 40 segundos por um dos suspeitos caiu nas redes sociais e serviu de prova para abertura de inquérito policial na segunda-feira, dia 2, mais de um mês após a ocorrência. Esse menino foi vítima de um ato execrável e desproporcional pela forma e pela finalidade, diz o delegado Pedro Luiz de Souza, do 80º DP, Vila Joaniza. Como um delegado negro e nascido na periferia, não consegui ver o vídeo até o final. Parece que voltamos à época da escravidão. Mas não precisa ser negro, nem nascido na periferia para ficar impossibilitado de ver aquilo, porque é real, não é um filme. O que nós conhecíamos da escravidão eram desenhos do Debré. E um desenho estilizado, o desenho não mostra todo o horror da tortura. Com mais da metade de seus 17 anos vividos na rua, Leandro foi retirado terça-feira da região de Cidade Ademar por um de seus 6 irmãos por parte de pai, que o localizou após o caso vir à tona. Leandro sempre foi de poucas palavras, disse uma cunhada que pediu para não ser identificada. O pai morreu no incêndio de um barraco no início deste ano. A mãe alcoólatra. O menino foi parar nas ruas quando ainda era muito pequeno. Os irmãos tentaram por vezes resgatá-lo, mas, segundo outra parente, ele não quis aproximação e sempre sumia. Ficou ainda mais longe quando esteve na Fundação Casa, cumprindo medida socioeducativa após invadir uma casa. Não sabe ler nem escrever. Sobreviveu nas ruas pedindo esmolas. Numa padaria ganhava um copo de café e um pão francês logo nas primeiras horas do dia. Para almoçar, conseguia às vezes pagar R$1 no Bom Prato, restaurante mantido pelo governo de São Paulo, que fornece 1.250 refeições diárias só na região de Cidade Ademar. Mais de 80% do meu público é esse, diz a gerente Janaína Nascimento, apontando um morador de rua que dormia. Estou lembrando agora da mesma cena que eu vi há 19 anos, no ano 2000, eu trabalhava no Diário Popular, que fica no centro de São Paulo. E um dia, eu chegando ao Diário Popular, encontrei um menino como esse, dormindo no chão, com um shortinho e uma camiseta, dormindo no chão, como esse menino que foi espancado. E eu levei o menino para comprar um sapato para ele. Há 19 anos. 19 anos depois, outro menino como esse. Espancado, torturado, ameaçado de morte porque roubou 4 chocolates. O que aconteceu com o Brasil? Não era assim. Quer dizer, não era assim numa época. Claro que foi assim durante toda a escravidão, isso são ecos da escravidão. Talvez confirmando a tese do Einstein, que o tempo é um só, que o tempo não existe, que a escravidão está aí,
Não chegamos a 1888. Não chegamos a 1888. Em alguns lugares já passamos do ano 2000 e outros não chegamos a 1888. E com esse presidente, vamos ter que aguentar 4 anos se não acontecer nada. Vamos parar antes de 1888, na Inquisição. Na Inquisição portuguesa que levou brasileiros para serem mortos lá em Portugal, extraditados. Mais de 80% do meu público é esse, diz a gerente Janaína Nascimento, apontando o morador de rua que dormia. A venda de material reciclado também ajudava Leandro a comprar o macarrão instantâneo da janta, preparado com água aquecida numa resistência que era ligada a um fio de energia elétrica clandestino. Dona de um ponto de salgados e doces, Cristina Salles chama o menino. Ele só tinha idade, mas parecia uma criança quando abria a boca, conta ela. A comerciante diz que ficou surpresa quando soube que o seu pitoco teria furtado o supermercado. Ele nunca pegou nada aqui. Quando eles, moradores de rua, têm necessidades, o mais fácil é pedir. Todo mundo se conhece aqui e a lei é: não roube nada de ninguém, para não se prejudicar na comunidade. Não roube nada de ninguém. O adolescente descansava em um dos 30 barracos erguidos numa invasão. O local recebe todo tipo de sem-teto, de travesti a idosos. Só não entra criança que não nasceu ali. Montanhas de lixo pelo terreno dividem espaço com cachorros e cerca de 50 pessoas. Isso é em São Paulo. Tudo é muito improvisado. A comida é feita em fogareiros de tijolos com pedaços de madeira catados na rua. Todos fumam pedras de crack para aguentar. Como é que vai aguentar essa situação? De lixo, de miséria. Só fumando crack. Leandro também usa droga, segundo o delegado Souza. Ele é tão nóia que não tem nem mais a impressão digital, diz, citando o efeito do manuseio da pedra na pele. Ele é um dependente químico que tem necessidade da droga. No dia que ele não tinha dinheiro para comer, passava aqui, pedia um salgado, um cigarro. Lembra Salles? Dono de uma imobiliária da região. Odilon de Macedo não vê possibilidade de recuperação de Leandro e seus amigos da invasão. Essa situação não tem jeito. Eles furtam e roubam para sustentar o vício
Cidade Ademar só desvalorizou com a chegada deles. Não. Eles fumam crack para aguentar a vida, seu moço. Eles fumam crack para aguentar a merda em que eles vivem. E essa é a tragédia brasileira. Leandro mantinha vínculo afetivo com o ajudante de pedreiro Álvaro, 42 anos, a quem chamava de pai. Ele conseguiu pegar os carrinhos e as flautas que a gente catou no lixo. Lamenta. Não meterás o louco em seu próximo. É um dos mandamentos que Álvaro ensinou ao filho postiço. Versículos bíblicos também povoam as conversas dos dois. O ajudante de pedreiro diz que conheceu o menino quando ele tinha 8 ou 9 anos. A gente morava na rua aqui na região. Ele ficava colando em nós. Mandei ele ir embora para a casa dele 2 vezes e ele voltava. Não teve jeito. É como aquele menino que eu encontrei deitado dormindo na rua. Perguntei onde estava a família dele. Ele falou que a família mandou ele embora de casa. Depois ele voltou, pegou um ônibus para voltar para a família dele. Depois eu nunca mais vi o menino. Segundo Álvaro, Leandro ficou estranho nos últimos dias e disse ter medo de morrer. Só ficava dentro de casa. Foi muito duro saber que isso aconteceu com ele. A lembrança que quer manter do filho é a de vê-lo feliz, indo de metrô até o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito nesta semana. Ele grudou naquele ferro da cadeira e gritava: "Nunca andei de metrô não, pai." Na casa do irmão, Leandro já comeu pratadas de macarrão, seu prato predileto. Ficou feliz em vestir roupa limpa e dormir numa cama só dele. O futuro do garoto está nas mãos do juízo da Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro, que terá 2 opções: deixá-lo sob os cuidados do irmão ou em um abrigo público até completar 18 anos. É uma tragédia sem fim. Por ter roubado as barras de chocolate, ele está preso. Nem deram liberdade para ele depois das chicotadas para o menino. Juízo da Vara da Infância. Que juízo da Vara da Infância tinha que proteger esse menino da comida, da roupa, e não mandar para um lugar pior ainda do que esse em que ele está. Deixá-lo em abrigo público. Um relatório ou aos cuidados do irmão. Mas é claro, deixa com o irmão, é a família, deixa com o irmão.
Por que já não decidiu deixá-lo com o irmão? Um relatório que está sendo elaborado pelo Conselho Tutelar de Cidade Ademar vai respaldar a decisão. O delegado que investiga o caso cogita haver mais vítimas de abuso no mesmo local. Com 50 lojas espalhadas pelos extremos sul e leste da capital paulista. O grupo Ricói classificou de falsa e descabida a afirmação de que usa métodos escusos para tratar de casos de furto em suas lojas. E contratou uma assessoria para mitigar a crise da imagem. Pela lei, o caso de Leandro deveria ter sido resolvido ante um representante do Conselho Tutelar. A Polícia Militar deveria ter sido acionada no mesmo instante e o crime registrado em boletim de ocorrência. Nada disso foi feito. Vamos ver o Globo. Censura na Bienal. Fiscais da prefeitura fazem batida para recolher livro. Agentes da Secretaria de Ordem Pública, CEOP, do Rio, foram ontem de tarde à Bienal do Livro, do Rio Centro, com a missão de lacrar e recolher exemplares que exibissem conteúdo impróprio. Após o prefeito Crivella determinar a apreensão de livro em quadrinhos que mostra dois rapazes se beijando. Eles vistoriaram 150 estandes em vão. A atitude do prefeito foi condenada por editoras e autores e pela OAB, que a chamou de censura. À noite, a organização da feira obteve liminar impedindo novas operações. Olha os agentes do Crivella caminhando para lacrar livros, tirar livros de circulação, sem mais nem menos, como se fosse no Estado Novo. Mas ainda não estamos no Estado Novo. E nem chegaremos. Merval Pereira, Bolsonaro exige lealdade pública. Roberto Mugabe, ex-ditador do Zimbábue, morre aos 95 anos. O menino Leandro. A tragédia do menino Leandro é a tragédia dos meninos, milhares de meninos Leandros, espalhados pelo Brasil, milhares de meninos Leandros. Prova de lealdade, escreve Merval Pereira. Para além da grosseria, o comentário do ministro da Economia Paulo Guedes sobre a primeira-dama francesa Brigitte Macron revela um dos lados mais perversos do governo,
a necessidade de prestar vassalagem a Bolsonaro. Demonstrações de lealdade no entendimento do presidente e sua família requerem ações públicas de concordância. Auxiliares que tentam contemporizar são considerados desleais, marginalizados ou demitidos. As Forças Armadas, principalmente o Exército, de onde é oriundo, viram na ascensão política de Bolsonaro a chance de retornar ao poder num governo democrático. A nomeação de cerca de 130 militares, sendo 7 ministros de Estado, deu a impressão de que tutelariam Bolsonaro. Aconteceu o contrário. Bolsonaro os enquadrou. A obediência à hierarquia e a suposta habilidade política de Bolsonaro, numa carreira de 28 anos no Congresso que o levou à presidência da República, fizeram dele um parâmetro de comportamento. As decisões públicas não são divididas com assessores, mesmo os fardados mais próximos, como o general Augusto Heleno, que parecia credenciado a ser uma espécie de conselheiro. Quem entende de política aqui sou eu. O general Santos Cruz, amigo de Bolsonaro há 40 anos, foi demitido quando se revelava um importante interlocutor de políticos e empresários na Secretaria de Governo. Caiu em desgraça com Carlos Bolsonaro, o internauta da família, e do ideólogo Olavo de Carvalho, que xingou o general pelo Twitter. Era o mais ponderado dos assessores. Foi substituído pelo general Luiz Eduardo Ramos, comandante do Sudeste, outro amigo de Bolsonaro. Homem do diálogo, tinha boa relação com o PT e o PSOL em São Paulo. No governo, já sentiu o peso do veto presidencial. O jornalista Paulo Fona, convidado para secretário de imprensa por Fábio Weingarten, chefe da Secretaria de Comunicações, e pelo próprio general Ramos, foi vetado por Bolsonaro. Não gostou de ter no Palácio do Planalto um profissional que já trabalhara para PSDB, PSB, PMDB e DEM. A demissão de outro ministro da Secretaria de Governo, Gustavo Bebiano, deveu-se a intrigas familiares sobre uma audiência que daria ao vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo em Brasília. Tanto Bebiano quanto Santos Cruz, uma disputa de WhatsApp com Carlos Bolsonaro, com direito, no caso de Santos Cruz, a uma mensagem forjada em que o então ministro falaria mal de Bolsonaro. O ministro-chefe do GSI, general Heleno, aderiu à diplomacia bolsonariana e resolveu apoiar o ataque ao presidente francês Emmanuel Macron. Ele é um moleque. Anteriormente, havia tido um assomo público ao criticar Lula para defender Bolsonaro. Pediu a prisão perpétua para um presidente ladrão, com direito a soco na mesa do café da manhã, na frente de diversos jornalistas. Ao rejeitar a discussão sobre as queimadas na Amazônia, nos termos em que Macron colocou, dando mais peso à bravata sobre a internacionalização da região, Bolsonaro apertou o botão do nacionalismo, muito caro aos militares. O general Vilas Boas, talvez a maior liderança militar hoje, usualmente ponderado, fez um pronunciamento exaltado, repelindo o que chamou de ataques diretos à soberania brasileira, que inclui objetivamente ameaças de emprego do poder militar. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, deu sua demonstração de lealdade, chamando Macron de um calhorda oportunista. Outra vítima dessa necessidade de acatar ordens
foi o secretário de Cultura, Henrique Medeiros Pires, que pediu demissão por não concordar com a decisão de Bolsonaro, acatada pelo ministro Osmar Terra, de filtrar politicamente os financiamentos de projetos culturais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia dado demonstração de lealdade cabal ao demitir o presidente do BNDES. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, quis recusar a tirar o diretor de mercado de capitais do BNDES, Marcos Barbosa Pinto. Os dois trabalharam nos governos Lula e Dilma, o que é inaceitável para os Bolsonaro. Para o BNDES, Guedes nomeou um amigo de infância de Flávio e Eduardo Bolsonaro, o economista Gustavo Montesano, que já deu demonstração de lealdade cometendo uma ilegalidade, tornando públicos contratos de empréstimos para compras de jatos particulares, como se fosse um crime. É assim que funciona na ditadura, o pensamento único. Quem não pensa igual cai fora. Quem não concorda sempre com o ditador expele. O ditador que entra na faca hoje. Daniel Arão Reis escreve Medo e Tirania. Importantíssimo historiador, Daniel Arão Reis. Aspas. O que eu fiz foi imperdoável. Ter mergulhado a cidade neste imenso caos é imperdoável. Essas palavras foram ditas na segunda-feira passada por Carrie Lam, chefe do governo de Hong Kong. Ela queixou-se de estar duplamente exprimida pela guerra comercial entre Estados Unidos e China e pelos dois senhores a quem deve servir, o governo de Pequim e o povo de Hong Kong. Lam tem razão. A cidade está perturbada. Num turbilhão, manifestações se sucedem desde começo de junho. O estopim da crise foi o envio ao parlamento local em fins de maio de uma lei autorizando a extradição para a China continental de criminosos comuns solicitados por Pequim. Os termos do projeto, porém, eram vagos, permitiam a deportação de quaisquer críticos do regime comunista. Em 6 de junho, 2.000 advogados protestaram em público, vestidos de preto, em silêncio. Era preciso manter os termos do Tratado de 1997. Um país, 2 sistemas. 3 dias depois, uma grande passeata encheu ruas e avenidas e aquela proposta deveria ser retirada. Começou uma queda de braço. A repressão atacou com brutalidade. Gás, porretes, jatos de água e prisões. Aqueles, entre aspas, desordeiros pagariam caro. Os manifestantes não se intimidaram. Dispersavam-se e voltavam a se reunir em outros lugares. Para se proteger das balas de borracha, passaram a aparecer com o corpo coberto, máscaras contra gases, óculos escuros, capacetes de motociclistas e também guarda-chuvas. Corriam em zigue-zague, invadindo estações do metrô, paralisando os trens, evitando confrontos. Quando podiam, pegavam os policiais de jeito. As pedras voavam, acompanhadas pelos coquetéis Molotov temíveis quando bem lançados. O mês de junho foi um sufoco.
era apenas o começo. O governo fez uma primeira concessão. Suspenderia o envio do projeto. Nada feito. Ele teria que ser retirado. Nessa altura, a mídia internacional apropriara-se do processo e o mundo tomava conhecimento daquelas inconveniências. Trump sugeriu que os governantes chineses fossem conversar com os manifestantes, como se ele próprio tivesse este hábito. Pequim não deu ouvidos. O projeto seria mantido. Em 1º de julho, as gentes ousadas tomaram de assalto o parlamento local. Em meados de agosto, milhares de jovens irromperam no aeroporto internacional, forçando a suspensão dos voos. Já se contam 1.183 prisões, mais de 100 indiciamentos, além de incontáveis feridos e 9 suicídios. Todavia, as passeatas não esmorecem. No último fim de semana, o pau voltou a dar feio. Os policiais, como gatos grandes, as garras terríveis, fazem o possível para pegar os jovens como ratos rápidos, apoiados pela população. Apareceram filmes mostrando manobras militares, recordando que o exército chinês encontra-se a minutos da cidade rebelada. A agência oficial anunciou sibilina que o fim está próximo. Surgiu o fantasma da Praça da Paz Celestial e do massacre de junho de 1989. O governo de Pequim voltaria a golpear? Vozes moderadas recusaram a possibilidade, mas considerando-se a folha corrida do governo chinês, a hipótese não pode ser excluída. A boa notícia é que as autoridades decidiram retirar o projeto que originou os conflitos. No entanto, Joshua Wong, um dos líderes dos protestos, respondeu que a concessão não era o bastante e vinha muito tarde. Outra líder, conhecida como Miss Sham, foi mais incisiva. É um esparadrapo numa gangrena. Eles exigem mais 4 pontos. A formação de uma comissão independente para investigar a violência policial. Anistia geral para os envolvidos nas ações. Que o governo não mais os chame de desordeiros. E o sufrágio universal para a eleição do governo da cidade. É improvável que Pequim aceite o programa. Abriu-se, entretanto, um campo de diálogo a ser aproveitado. Os estudantes tiveram uma grande vitória. Como diz um provérbio chinês, mostraram que o poder não pode tratar os cidadãos como um pedacinho de palha, sem força. E evidenciaram algo recordado há dias por Franklin Martins e muito inspirador. Quando as pessoas não temem, as tiranias ficam pequenas. Quando as pessoas não temem, as tiranias ficam pequenas. Grande frase do Franklin Martins. Quando as pessoas não temem, as tiranias ficam pequenas. Quando as pessoas não temem, as tiranias ficam pequenas. Quando as pessoas não temem, as tiranias ficam pequenas.
A ciência e a tecnologia, escreve Susana Kahn, também no Globo, tão negligenciadas no Brasil, modificaram a história da humanidade. Há cerca de 10 mil anos, os seres humanos aprenderam a manipular espécies de plantas e animais, promovendo a chamada Revolução Agrícola. A ciência e a tecnologia empregadas para promover tal revolução foram determinantes para redirecionar os rumos da sociedade. Mais recentemente, há 500 anos, ocorreu a Revolução Científica, cuja paternidade é atribuída a Galileu Galilei. Esta se encontra em permanente evolução, incluindo desde as tecnologias que permitiram a Revolução Industrial, com máquinas que transformaram os processos produtivos, até a recente transformação digital com internet, robótica, entre outras inovações que apontam para uma sociedade completamente diferente da que conhecemos. O avanço do conhecimento requer ausência de preconceito, mente curiosa, crítica e questionadora. Exige sintonia para estabelecimento de pontes entre presente e futuro. No século XVIII, não existia uma percepção dos limites ambientais do planeta. Hoje constata-se escassez de praticamente todos os recursos naturais, trazendo à tona realidades que não eram reconhecidas naquele século. É necessário fazer uso eficiente desses recursos, estimular o seu reuso, a regeneração do ambiente, ou ainda a substituição dos recursos finitos. E tudo isso só será eficaz com a inclusão de toda a sociedade, não apenas de uma parcela. O atual modelo requer uma mudança radical na trajetória de desenvolvimento, exigindo pesquisas científicas e soluções tecnológicas que incorporem os novos desafios. É espantoso o que presenciamos hoje em nosso país. Desafios ambientais são subestimados, a ciência é questionada, cortes substanciais são feitos nos orçamentos das universidades e órgãos de pesquisa. Os 10 mil anos de história não estão sendo suficientes para a compreensão da importância da ciência e tecnologia para o progresso humano. Susana Kahn é vice-diretora da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sarampo em 7 de setembro, escreve Lígia Bahia, também no Globo. O retorno do sarampo veio com menor número de mortes, mas expõe a perda de controle da situação sanitária. Desandou, e não foi por falta de dinheiro ou culpa dos vizinhos venezuelanos. A fronteira que separa bolsonaristas e apoiadores de Maduro seria incapaz de deter a propagação de uma doença altamente contagiosa e devastadora. Mais de 80 países, incluindo Estados Unidos e Inglaterra, registraram surtos em 2019. Todos os novos casos ocorrem em áreas nas quais as taxas de imunidade são insuficientes. Contudo, as razões subjacentes às baixas coberturas vacinais diferem entre regiões e lugares. Desastres ou conflitos, danos aos serviços de saúde que acarretam descontinuidade da imunização de rotina e superlotação em acampamentos de populações deslocadas estão relacionados com casos de sarampo em alguns países. E os movimentos anti-vacina, que disseminam ideias sobre malefícios ou inocuidade da vacinação,
tornaram-se influentes em determinadas localidades nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. No Brasil, o uso do conhecimento científico e a boa gestão permitiram que fôssemos reconhecidos como país livre de sarampo em 2016. Mas em 2018, a cobertura para a vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, estava abaixo da recomendada pela Organização Mundial de Saúde. As razões para a incidência de novos casos são difusas. Tivemos de tudo um pouco. Grandes desastres, piora das condições de funcionamento da rede pública de saúde, desorganização das equipes de vigilância epidemiológica e empobrecimento da população. Em contrapartida, os militantes brasileiros anti-vacina são inexpressivos. O SUS, embora continuamente deteriorado, não é terra arrasada. E a reentrada do sarampo foi distante do epicentro do rompimento das barragens. Portanto, identificar apenas um responsável é inútil. Estrangeiros são transmissores de sarampo. No passado, brancos europeus foram os portadores do vírus que dizimou nações indígenas nas Américas. Atualmente, o padrão se repete. A doença se mantém circulando por meio do contato de viajantes ocasionais ou migrantes de diversas origens com populações não imunizadas. Contudo, a interrupção da transmissão da doença pertence ao âmbito da soberania nacional. É tarefa de cada país desenvolver esforços para manter níveis adequados de vacinação. Terraplanismo e cortes de verbas para a saúde e pesquisas dificultam a percepção das dimensões catastróficas da redução das coberturas vacinais. Sem capacidade para antecipar e responder prontamente a problemas como febre amarela e sarampo, dificilmente teremos condições de proteger a população das ameaças da rubéola e de novas epidemias. Independência para impedir mortes evitáveis requer investimentos em produção de vacinas, manutenção de estoques adequados, cuidados com transporte e preservação dos imunizantes e um SUS abrangente e qualificado. São ações básicas que deveriam ser priorizadas por todos os governos. Colorações ideológicas e partidárias são menos importantes do que a sobrevivência. Em outras nações, as campanhas de vacinação estão em curso e envolvem presidentes, primeiros ministros e cientistas. O contraste com a situação nacional é evidente. Uma das melhores iniciativas pró-vacina dos últimos tempos é o filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O título da obra, Bacurau, refere-se ao nome de uma cidade ficcional. Lá tem SUS, posto de saúde com médica, vacinas, que chegam bem acondicionadas e atividades de controle de vetores. A doutora Domingas, interpretada por Sônia Braga, utiliza condutas eficazes para cuidar da saúde de seus pacientes. Valoriza as vacinas, adverte contra o remédio tarja negra, que causa leseira, e atende sem discriminação a prostituta e a inimiga. Bacurau e seus personagens são imperfeitos, corajosos, menos desiguais e vacinados. Uma combinação de atributos que permite proclamar independência ou morte. Hoje é um 7 de setembro negro. Esse é o dia de hoje. 7 de setembro negro. Não há o que comemorar, a não ser o luto em que o país entrou desde que assumiu esse novo governo. Hoje
É um 7 de setembro negro. Sete de setembro negro. Sete de setembro negro. Ministro tem plano para desmontar Centrão. Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral de Governo, pretende retirar cargos de deputados federais infiéis ao governo. Planalto já tem lista de dissidentes que estão perto de perder postos nos estados. Ministro Luiz Eduardo Ramos, sucessor do Santos Cruz, afirmou em reuniões com parlamentares nesta semana que quer desmontar o Centrão da Câmara de Deputados, revendo indicações políticas para cargos. Ramos contou a interlocutores ouvidos pelo Globo, que analisa toda a votação na casa para saber se os deputados que ganharam cargos votaram no governo, e citou nominalmente os infiéis, que estavam a ponto de perder postos nos estados. Houve infidelidade em partidos que geralmente votam com o governo, em questões como a reforma da Previdência e na derrubada pelo Congresso de vetos presidenciais, entre outros. Apesar de o governo não ter destravado todas as indicações feitas por parlamentares neste ano, há deputados que mantiveram nomes que estavam desde o governo de Michel Temer. Partidos como DEM, PP, PL, Solidariedade, PSD, PRB e os demais da centro-direita têm optado neste governo por não compor uma base formal. Por isso, as orientações nas votações são decididas caso a caso. Líderes veem essa estratégia como uma decorrência natural da atitude do governo, que não cedeu cargos de primeiro escalão no início do mandato e tem dificuldade de dialogar com dirigentes partidários. A ditadura avança de forma lenta, segura e gradual, com a imposição do pensamento único. Pensamento único é o de extrema direita. A centro-direita, promete o general Ramos, será varrida. Do mapa. É isso que sempre pretende a ditadura, acabar com todos os outros. Não só com aqueles que fazem oposição, mas todos que não concordam com a ditadura. Não basta não ser da oposição para ser destruído por um governo de extrema-direita. Tem que aderir ao governo de extrema-direita de forma pública, como estão fazendo todos esses ministros, esses generais citados agora há pouco por Merval Pereira. Todos têm que prestar vassalagem ao tirano. Vou mostrar para vocês um pouco do que está acontecendo aqui no parque nesta manhã de sábado. É um parque lindo, aqui em São Paulo.
no Alto do Sumaré, as pessoas fazendo exercícios, tomando sol apenas, crianças brincando. Em pleno inverno está fazendo sol, hoje em São Paulo. Dia 7 de setembro. 7 de setembro negro. Hoje, o tirano será internado no hospital para mais uma cirurgia. E amanhã ele vai passar a presidência para o seu vice, o general Mourão. Ele não queria, mas foi advertido que se não fizesse, se não passasse a presidência para o vice, poderia incorrer em crime de responsabilidade e até perder o mandato. Então ele cedeu. Vai entrar na faca amanhã, vai ser internado hoje, não será dessa vez no Hospital Albert Einstein. Não se sabe por que o cirurgião dele, que há 40 anos trabalhava no Einstein, mudou de hospital. E a cirurgia será no hospital da Rede D'Or, na Vila Nova Conceição. Então, aqui para vocês um pouco de São Paulo, manhã de 7 de setembro. 7 de setembro negro. Bem, meus queridos amigos, muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Peço que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, peço que compartilhe. Estamos chegando aos 7.000 inscritos. Parece que faltam apenas 19. Vamos ver se nesse final de semana chegamos aos 7.000 inscritos na TV Sounic. Muito obrigado a todos por assistirem. Essa é uma TV de jornalismo. Eu não comento fake news, não comento teorias da conspiração, porque isso não leva a nada. O que nós precisamos é entender a realidade, entender o que está acontecendo. Quanto menos confusão, melhor. Quanto mais perto da verdade chegarmos, também chegaremos mais próximos das soluções. Muito obrigado a todos. Eu volto logo mais à tarde para conversarmos de novo. Até mais. Tchau.